Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Jamie, liga o microfone, por favor, querido. Muito boa noite, meus queridos amigos. Que a mensagem do nosso Mestre Jesus permaneça eternamente em nossas mentes e em nossos corações. Mais uma quarta-feira, com os nossos estudos aqui na Web Rádio Estação da Luz, como também no programa Reencontro com a Vida. E estudando esse ano o livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. E o estudo de hoje, neste capítulo, é a diversidade de moradas. É um tema que eu, pessoalmente, Tavares, o nosso amigo que está aí nos bastidores, sabe muito bem da minha relação com esse tema. Eu escrevi, ainda continuo escrevendo um livro sobre as diversidades de moradas, as infinitas moradas existentes nos dois planos da vida, que é fascinante. E esse tema hoje, dentro de uma perspectiva da psicologia profunda, vamos ver o que Joana de Ângeles nos apresenta. Mas, antes de mais nada, eu vou iniciar respondendo a 3 perguntas formuladas para o nosso programa. Uma pergunta é da nossa digníssima ouvinte Solange Clay, lá de Padre Bento, Itu, São Paulo, interior de São Paulo, não é? A outra pergunta é da terra de Hugo Abreu, lá de Recife, Afogados. Boa noite, Hugo Abreu. Eu já passei aí em Afogados. Já tive um período que eu trabalhava numa empresa de comunicação que eu sempre estava transitando aí por essa região. E a outra pergunta vem lá das Minas Gerais. Minas Gerais, não é? De Lia Alencar, Boa Esperança, Santa Luzia, estado de Minas Gerais. Boa noite, Lia. Boa noite, Hugo. E boa noite, Solange. Os 3 me formularam umas perguntas e, por conta das perguntas desses ouvintes, eu estava mais cedo, mandei uma mensagem para Tavares, dizendo: Tavares, eu vou ter que gravar um programa específico falando
sobre essas diversidades de moradas e explicar as infinitas moradas, as colônias espirituais, né? As diferenças, a diferença entre uma colônia espiritual e uma instância, e que foi muito bem pesquisado pelo nosso querido amigo Luiz Rivas, no livro Cidades Espirituais, e que eu vou me fundamentar neste trabalho, e que eu me comprometo com vocês de detalhar mais sobre a diferença de colônias espirituais e estâncias espirituais. Né? Mas respondendo assim, vamos dizer assim, de forma mais breve, Solange, colônias espirituais, na realidade, são as cidades que estão na estratosferas psíquicas e espirituais ao derredor do nosso planeta Terra. As colônias, na realidade, são uma diversidade de cidades de populações gigantescas, de espíritos que habitam essas regiões que são infinitas. E estâncias, podemos dizer assim, de uma forma bem comparativa, vamos dizer que uma estância é um local mais transitório de repouso, de refazimento daqueles espíritos que estão no seu processo de readaptação a essa nova realidade. É como se fosse uma cidade, tipo Campos do Jordão, na década de 50, Campos do Jordão era uma estância de refazimento das nossas energias. As pessoas doentes que tinham problemas de bronquites e outras questões buscavam essas instâncias, como Campos do Jordão, aqui na Bahia, Dias Dávila, onde tinha hidromineral. Né? Seria mais ou menos isso, mas me comprometo a vocês de especificar mais detalhadamente sobre essas diversidades de colônias nos próximos capítulos que eu vou gravar. Mas Hugo Abreu, lá de Recife, ele pergunta o seguinte, Tavares: existem os umbrais e os abismos espirituais? Eles estão aonde eles se localizam? Na superfície da Terra, dentro da Terra ou nos espaços? Essa é a pergunta de Hugo. É evidente, Hugo, que as regiões do umbral e há uma diversidade de regiões umbralinas e que essas regiões elas são formadas, constituídas de acordo com o tipo e a densidade vibracional dos seus moradores. Elas estão localizadas também nas regiões psíquicas ao derredor do nosso planeta Terra, e essas faixas energéticas, elas são constituídas das formas pensamentos dos seus moradores. Portanto, e de uma forma assim bem objetiva, o umbral é uma região de matéria mental construída e plasmada pela ideoplastia desses espíritos desencarnados que vibram na mesma faixa vibratória e constitui a fisiologia, a arquitetura da sua região. Ela é oriunda do tipo de pensamento produzido e alimentado por essa população de espíritos que habitam uma diversidade de regiões do umbral. O abismo, vai dizer Ranieri, no seu célebre livro, O Abismo, são regiões ainda muito mais profundas. E sim, existe, de fato, regiões de densidades tão densas que estão nas entranhas do planeta Terra, mas em uma dimensão, em uma faixa energética
completamente desconhecida. Isso, de fato, é conforme você colocou, e eu me comprometo, na próxima semana, da gente aprofundar mais essa questão que eu vou falar das colônias espirituais e as suas densidades específicas. E a última pergunta, de Lia Alencar, lá de Minas, Santa Luzia, quantos tipos de moradias que existem no planeta e quais são os seus nomes? É isso que eu vou falar, não é? Rapidamente, existe uma diversidade de colônias espirituais, Lia, aqui no Brasil, como nos outros países. Aqui no Brasil, nós temos a Colônia das Águas, a Colônia Espiritual Amigos da Dor, a Colônia Espiritual Nova Esperança, a Colônia Espiritual São Sebastião do Paraíso, lá em São Paulo, que é uma das colônias mais antigas, a Colônia Nosso Lar, que é mais conhecida de todos nós, que estão ali na psicosfera do estado do Rio de Janeiro, a Colônia Espiritual Redenção, que está aqui na atmosfera psíquica do estado da Bahia, Alvorada Nova, que é uma das colônias mais antigas das Américas, não é? E também tem a colônia de Castel, não é? A colônia Recanto dos Animais, o Rancho Alegre, e que eu também vou falar que existem colônias espirituais que aonde os espíritos levam os animais também passam pelos seus processos de evolução, né? Então, vou deixar para detalhar isso no próximo estudo da próxima semana, tá certo? Pois bem, e Joana de Ângeles, neste livro, Diversidade de Moradas, ela vai dizer o seguinte: há muitas moradas na casa de meu pai, meus amigos Lia, Hugo. Há uma diversidade de moradas na casa do pai. Jesus deixou bem claro, não é? João, capítulo 14, versículo 2. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. Portanto, no período medieval da humanidade, eles acreditavam que eram lâmpadas, pirilampos. Juscelia, minha amiga, seja bem-vindo no nosso grupo, a nossa amiga Juscelia, que coordena o grupo de estudos lá do Amélia Rodrigues, seja bem-vindo. Faça o seu comentário aqui no nosso chat, Juscelia, que a gente vai responder. Pois bem, o conceito geocêntrico do universo, naquele período lá da Idade Média, expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso, hostil e castrador das expressões de liberdade de conhecimento e de felicidade que sempre se encontraram in situ nos seres humanos. Portanto, minha amiga Gisélia, que está nos acompanhando, a visão daquele povo, daquela civilização, no período da Idade Média, ele tinha um conceito geocêntrico do universo muito limitado. Limitado por conta do nível da maturidade espiritual da humanidade daquela época. Tanto é que eles achavam que as estrelas eram lâmpadas mágicas iluminando o céu. No terceiro parágrafo, Joana de Ângeles diz o seguinte: os dogmas perversos naquela cultura da Idade Média, ainda primitiva,
na qual predominava a força do poder temporal. O poder, a força do poder, ele é temporal, mesclado com o religioso, disfarçado nas sombras coletivas, o poder temporal mascarado como religioso. E disfarçado, vai dizer Joana de Ângeles, pelas sombras coletivas, pela psicologia da massa, minha amiga Gisélia, por aquela população, por aquela civilização que tinha uma visão coletiva distorcida do mundo, porque ainda era algo muito primitivo. A gente está dizendo primitivo hoje, mas para aquela sociedade da época não era, era normal, não é? Nas sombras coletivas dos dominadores impediam a compreensão do ensinamento de Jesus, que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender, Tavares. Você está me ouvindo, né, Tavares? Se naquela época a mensagem do Cristo, de onde o Cristo é oriundo, eu gravei um vídeo de 5 minutos há uns 8 anos atrás, lá no Vale do Capão, no sítio, de manhã cedo, e eu dizia nesse vídeo que o Cristo que aqui esteve conosco, ele tem 30 bilhões de anos de evolução. Antes do universo surgir, da criação da teoria do Big Bang, faça-se a luz, o Fiat Lux, segundo a cosmologia moderna, que o nosso universo tem quase 15 bilhões de anos. O Cristo tem 30 bilhões de anos de evolução. Significa que antes do surgimento do universo, nós, Cristo, já existia. E Juscelia está perguntando, como até hoje ainda temos dificuldades de compreender muitas coisas. É exatamente isso, Juscelia, que eu estou dizendo, não é? Na Idade Média, o homem tinha dificuldade de entender o sentido das diversidades moradas da casa do pai. Hoje a gente tem sim uma parcela da humanidade tem essa compreensão com o telescópio James Webb. O telescópio James Webb ele está realmente mostrando a todos de que, através dos seus raios infravermelhos, um universo a ser descoberto e de provável civilizações outras evoluídas. A humanidade, uma parcela da humanidade, não quer aceitar essa verdade por questões egoístas, materialistas. E Joana vai dizendo aqui, vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono e com leves sonhos, não era possível alcançar outros degraus em razão do conhecimento e do pensamento se deterem nos estágios primitivos e mitológicos que constituem base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades mais compatíveis. Vejamos bem o que Joana nos diz. Existenciais, relacionando-os impeditivamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias de interesse
Como eu falei hoje, Gisélia, hoje nós estávamos mais cedo estudando o livro Até o Fim dos Tempos, e que no livro, no capítulo sobre esperança, uma nova esperança, a mensagem de Jesus é uma mensagem ética, de amor, de verdade. E muitos ainda não conseguiam entender a constituição divina, que é a mensagem da Boa Nova. Essa mensagem que Jesus legou para a humanidade, a ética do amor, essa carta magna do Estatuto Divino, regem todas as diversidades de moradas. E o Cristo é um desses diretores espirituais desta morada, na qual nós chamamos planeta Terra, e que na mitologia grega é a Mãe Gaia. Então, esses indivíduos, eles são contra, como Amélia Rodrigues Juscelia, no capítulo que nós estudamos hoje, minha amiga, Amélia Rodrigues fala sobre os pigmeus da imoralidade, querendo derrubar os gigantes da verdade, os pigmeus, esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses negacionistas de não querer aceitar a verdade, são os pigmeus querendo derrubar os gigantes da verdade, porque a verdade é uma luz intocável. É exatamente isso que Amélia Rodrigues, olha, eu falei Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles, como eu comentei no estudo de Juscelia, Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles, elas estão no mesmo nível. A compreensão de cosmologia, de universo, de Amélia Rodrigues e de Joana de Ângeles, ambas, essas duas maestrinas, elas têm uma visão da cosmologia espiritual muito mais avançada do que a nossa. O esforço hércules que Joana e Amélia vêm desenvolvendo através do Divaldo de nos apresentar essas pérolas nas obras de Amélia, nas obras de Joana, advertindo-nos para não sermos os pigmeus da ignorância, como ela coloca aqui, de neotestamentárias, de querer desvirtuar a mensagem do Evangelho de Jesus para o seu bel prazer, como uma forma de manipular as massas, as sombras, Gisélia, como Joana de Ângeles diz aqui. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra, que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas, dominadores, antes que aos nobres postulados libertadores da consciência livre, de peias conforme Jesus vier ensinar, estabelecendo o primado do espírito como fundamental para o progresso da humanidade. Rubens Ramanel, nos anos 50, se eu não me engano, escreveu um livro, O Primado do Espírito, e que foi tema de um dos congressos espíritas no estado da Bahia. E que eu me lembro, e que esse tema, o primado do espírito, foi muito abordado por vários trabalhadores, vários congressistas. Pois bem, a Terra, então, considerada como centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino dos céus se desenhava em torno do globo como se fosse também um dos áulicos
girando à sua volta, sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna, compatível com a sombra coletiva, encarregada de coibir, encarregada de coibir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. Né? Quando Dante Alighieri, ao escrever aquela obra-prima, o grande jovem escritor Dante, né, que tinha, se eu não me engano, entre 23 e 25 anos, quando ele escreveu a Divina Comédia, que ele fala sobre céu, inferno, purgatório, os níveis do céu, do inferno, na visão de Dante Alighieri. O jovem rapaz, ele saía do corpo e adentrava essas regiões do astral superior e do astral inferior, na qual, nessa obra-prima, ele chamava de céu, de inferno, de purgatório e de limbo. O homem escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se-lhes submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade, confundida nos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. Esse inconsciente coletivo nosso, não é? Das nossas lutas, das nossas dificuldades. Juscelia escreveu aqui, sim, 2000 anos e ainda sinto muitas dificuldades de colocar em prática as orientações de Jesus. Sem sombra de dúvida, né, minha amiga? Porque isso está, vamos dizer assim, associado ou associada ao nível evolutivo que o indivíduo já chegou, não é? Aí ela diz assim: a Terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro, naturalmente para alguns, aqueles que eram submetidos, indefesos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam locupletavam-se nos gozos ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas e que se consumiam perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam, tornavam-se cruéis, em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem através dos tempos inumeráveis condutas individuais e de diferentes grupos sociais e culturais. Aquele período medieval em que, na linha do tempo, Joana de Ângeles conceitua esse tema, na Idade Média, lá por volta do ano 1200, 1300, as pessoas, não havia uma lei que pudesse ser mais estabelecida de forma mais ética. Era a lei do poder. O poder exercido por um grupo menor influenciava um grupo maior, que era os proletariados, o homem do campo, o rei, com toda a sua corte, o teu poder, a tua autoridade terrestre, na qual se colocavam como senhores absolutos do mundo, lhe dava ao entender que Deus estava guiando para a guerra e que muitos papas, dizia alguns,
que Deus o orientava para guerrear, para matar em nome de Deus. E hoje ainda vemos alguns que dessa forma pensam. Pois bem, a cristologia em que se fundamentava a Igreja Antiga e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus em total embriaguez conceptual que se opõe à realidade de Jesus homem, filho e não pai, não se diluindo nos mistérios da Santíssima Trindade, próprio ao pensamento místico ancestral. Considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou o não cumprimento dos postulados evangélicos. Pois bem, eu vou beber aqui um pouquinho de água para molhar as cordas vocais, porque este parágrafo é muito interessante. A cristologia se fundamentava na visão da Igreja Antiga, de permanecer nas atuais conquistas indiscutíveis daquela época. A astrofísica considerava Jesus Deus, Jesus homem, filho, porque há uma parcela da humanidade que diz que Jesus é Deus, ele é o filho do homem, é o filho de Deus. Porque Deus nos criou e Jesus é um espírito como nós, que foi criado por Deus e se tornou um espírito puro, como eu falei anteriormente. Na escala evolutiva espiritual, este Cristo que esteve conosco, ele já vem evoluindo há bilhões e bilhões de anos, conforme está lá na escala do Livro dos Espíritos. Jesus é um co-criador em plano maior, conforme André Luiz nos apresenta na introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Os espíritos puros são os co-criadores em plano maior. Então, Jesus é um espírito que atingiu a sua perfeição. A pobreza, ou melhor, aqui ela diz assim, que o paraíso, o purgatório, o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou não cumprimento dos postulados evangélicos. Eugênia von der Leyen, na década de 30, na Alemanha, antes de Hitler, Adolfo Hitler, assumir o poder, Eugênia von der Leyen era de uma família nobre da Alemanha, que se tornaria nazista. Eugênia von der Leyen, ela tinha a visão de clarividência, de ver espíritos. Ela morava em uma espécie de um castelo, a jovem Eugênia von der Leyen. Ela dialogava com os espíritos. Ela via os espíritos que, segundo ela, eram almas saídas do purgatório, do inferno, e adentrava o seu castelo. Às vezes, se materializava diante de Eugênia von der Leyen em forma de animais, animalescos. Às vezes, Eugênia von der Leyen via aquelas almas do período da Idade Média,
ainda sendo consumido pelas labaredas, pelas fogueiras da Inquisição, pedindo ajuda a Eugênia, que ela fosse até uma igreja mais próxima para fazer uma missa em benefício daquelas almas. E Eugênia, ela vai escrever um diário, Tavares, o diário de Eugênia Vanderly. O título do diário: Conversando com as Almas do Purgatório. Ponto. No dia 1º de agosto de 1920, me apareceu uma alma no purgatório, na porta do meu quarto, pedindo que eu jogasse água benta. Aos domingos pela manhã, quando eu me dirigia para a missa, ao olhar, havia um grupo de almas do purgatório, do inferno, me acompanhando, para que eu rezasse a missa pelas suas almas sofredoras. Este livro foi publicado em uma época em que Adolfo Hitler estava ganhando poder. E quem escreveu e quem fez o prefácio deste livro foi um padre na época, conversando com as almas do purgatório. Ao ser publicado este livro naquela época, na década de 30, o Führer, Adolfo Hitler, que mais tarde ganharia poder, ele tomou conhecimento deste livro e mandou queimar todo o livro dos relatos da jovem condessa Eugênia Vanderly, Conversando com as Almas do Purgatório. É uma obra-prima da editora Vozes, se eu não me engano. Pois bem, então essa era a visão que eles tinham daquela época, né? A pobreza e aridez desse pensamento fanático olvidava ou condenava todos os povos dos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, muito antes de Jesus, de Buda, de Lao Tse, de Confúcio, Hermes, Trismegistro e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus, Krishna, Buda, Confúcio, Hermes, Lao Tse, Confúcio, todos eles, antes da vinda do Cristo, já previa de forma profética de que o grande Messias, o grande avatar divino, estaria em carne e espírito na Terra para comandar a grande mudança que a humanidade passaria. Ele manda Sócrates, Platão, não é? Moisés, Krishna, Buda, anteriormente, para preparar o terreno, o advento da vinda do grande Messias prometido pelos antigos profetas das antigas civilizações. Não é? Seus ministérios eram significativos e pronunciavam o momento de Jesus, que lentamente se inscreveria nos tempos afora, ampliando aqueles ensinamentos que o procediam de esferas superiores. A mensagem, a Constituição, não é? O Estatuto Divino era algo extraterrestre, era algo alienígenas de outras estrelas, como disse David Bohm, esse roqueiro inglês, se eu não me engano, nos anos 70, em 1973, David Bohm
escreveu uma letra de uma música, Starman. É muito lindo. Eu gravei essa música no meu canal. Starman, o Homem das Estrelas. E foi um sucesso naquela época. E a letra dessa música, Starman, o Homem das Estrelas, David Bohm dizia assim, que esses homens das estrelas estão interferindo na humanidade. Deixem que as crianças ouçam os homens das estrelas, os seres de outros mundos, os seres de outras galáxias, porque Jesus não tinha afirmado há muitas moradas, há uma diversidade de moradas. O que o David Bohm estava querendo dizer que há uma diversidade de moradas, de homens de outras estrelas, de outras galáxias, mantendo um intercâmbio com o homem terrestre, e as crianças estavam muito mais aptas, muito mais perceptíveis de ouvir e se canalizar com os homens das estrelas, de outras galáxias, de outras civilizações. Foi isso que Jesus afirmou. Há muitas moradas na casa do Pai. Na perspectiva da psicologia profunda, todos eles foram libertadores das sombras coletiva e individual, sucando o solo do ego para deixar que desabrochasse o self. Fechando o ego, tentando trancar o ego e deixar que florescesse o self, a luz. E todas as suas implicações na consciência geral. Porque a sombra coletiva, a psicologia das massas, como vai dizer Freud e Jung, que nós, nessa nossa sombra coletiva, com um tipo de padrão mental oriundo da consciência de si, da consciência que você é o que você pensa, somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos irmãos, dando continuidade, na perspectiva já falei aqui, psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria como métodos essenciais para a plenitude, embora sob diferentes colocações que, sem dúvida, conduzem à mesma unidade do pensamento condutor da divindade. Portanto, todos nós somos conduzidos por uma inteligência superior que vai impulsionando-nos a seguirmos as diretrizes para a perfeição. Intuídos pela percepção extrasensorial e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmos, da lei cósmica universal. Disciplinando a vontade, mediante experiências psíquicas vivas e intercâmbio seguro com os espíritos, alcançaram a realidade e embriagaram-se de alegria no corpo, de que se utilizavam momentaneamente a fim de retornarem ao estado de plenitude definitiva que havia antergozado, na medida que você vai
entrando no estado de consciência alterada, você vai buscando a sua plenitude divina. Você vai buscando o universo interior, porque você é um microcosmos dentro de um macrocosmos em evolução constante. Na meditação e na educação, dos instintos conseguiram desprender-se parcialmente dos elos retentivos da matéria, mesmo enquanto a habitavam, trazendo das esferas vivas por onde transitavam as mais belas lições de harmonia e de felicidade que constituíam motivo e atração para o retorno após a excursão dos compromissos vivenciados no mundo. Jesus o sabia e denominou-os como ovelhas que não pertencem a este rebanho, referindo-se aos presunçosos contemporâneos que se atribuíam a paternidade divina com desdém pelos demais povos que certamente teriam outra ascendência, o que constituiu um absurdo, partindo-se do pressuposto que Deus é Pai e Criador de tudo e de todos. Aí, Amélia Rodrigues, olha, Joana de Ângeles, a existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, face à riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a se desenvolver, se desalinhar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o fruir, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos que estimulam ao avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Nós estamos vivendo uma sociedade líquida, uma sociedade cansada. Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo. Isso viveu todas essas expressões. Jesus apontando as mudanças, ou melhor, Jesus apontando as diversidades de moradas que existem na casa do Pai. Ele se referia, meus queridos irmãos, indubitavelmente aos mundos habitados que povoam o universo, graças aos milhões de galáxias que surgem, umas, e que se consomem outras absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e superável glória da criação, Tavares. Ela vai falar dos buracos negros consumindo galáxias inteiras, estrelas inteiras, para dar surgimento a outros mundos, a outros universos. Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, fazendo com que, na escala da evolução, e nessa escala da evolução, transferindo-se de um para outro, conforme a necessidade de seu progresso, que jamais se encontra estanque. Na medida que você evolui, você vai saindo de um planeta de provas e expiações, de um planeta
primitivo para um planeta de prova e expiação, para daí para um planeta de regeneração, até chegar em mundos mais purificados, até que um dia você se torne espírito puro, não precisa mais habitar um mundo transitório, um mundo físico. Mundos, sim, existem e que podem ser considerados infernais, tendo-se em vistas as condições de habitabilidade para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes que sintonizam com o seu psiquismo ali, depurando-se dos instintos mais acelvajados, porém, ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais, menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores, nem vazios existenciais, nem infortúnios, nem ambição, nem guerras, nem gabinete do ódio, nem ira, nem criação de muros, criando divisionismo, o bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. É isso. O princípio, a luz, vai afirmar Joana, da psicologia profunda, é o autoencontro, Tavares, que você deve ter consigo. Você que é representante comercial, meu amigo Tavares, eu também trabalho na área comercial, eu trabalho na área de vendas, e você tem que lidar com o ego de determinadas pessoas, de pessoas que só pensam em cifra, em ter, em ser. O primeiro é a luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro, planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto outros são as fixações do trânsito pelos instintos primários que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação na conduta de muitos de nós que ainda transita pela sombra. E concluindo, examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatando-se ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que pode converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes, felicitatórias. É o que nós buscamos, aspiramos, na razão direta em que o self predomina sobre o ego, e as lições de Jesus são essenciais a essa mudança, a essa superação das nossas paixões menos materializados, vai se tornar o espírito que aprende a aspirar às nossas mais altas especulações e buscas para as nossas conquistas, ambicionando, meus amigos, o cosmo, o infinito. E aí ela conclui no último parágrafo: procedente de outra morada, ditosa e superior à terrestre, denominada como Reino dos Céus, Jesus homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele aure, dimana do Criador.
E ela conclui: com toda justeza, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicou que há muitas moradas na casa de meu pai, em convite sublimar, em um convite sublime, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem para alcançá-lo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Portanto, meus queridos irmãos, está aí a mensagem de hoje, deste capítulo, Diversidade de Moradas, e na próxima semana vamos ter um desdobramento desse tema por conta das perguntas formuladas pelos amigos. Eu vou falar sobre cidades espirituais, as colônias espirituais e a função de cada uma dessas colônias espirituais. Então, todos estão convidados para a próxima semana. Nós vamos falar sobre esferas espirituais. As esferas espirituais são regiões do plano espiritual que vibram em diferentes frequências. Essa vibração determina o tipo de experiência que os espíritos vivenciam em cada colônia. Então, meu amigo Tavares, caros ouvintes, na próxima semana, eu falei com meu amigo Luiz Rivas, que lançou o desenho animado de Chico Xavier, né, que eu já recebi aqui. Eu falei com o Luiz que eu vou falar em cima do livro ilustrativo que ele escreveu, que é esse livro aqui, e que eu recomendo a todos vocês. Cidades Espirituais é o livro que eu vou me fundamentar para a apresentação da próxima semana. Até a próxima semana, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. É com você, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.